Começou mais um vídeo aqui no canal, aí. Certo com trio? Espero que sim. E no vídeo de hoje, cara, eu estava aqui pensando, cara, em qual o assunto que eu poderia falar hoje aqui no canal. Então, eu decidi trazer um vídeo, cara, falando acerca da animação da segunda temporada de X-Men 97, não é, cara? Porra, Romulo, você vai falar de desenho e animação do seu canal? O canal é meu e eu falo da bosta que eu quiser aqui. Então, cara. E assim, mano, eu assisti esse X-Men 97, cara, principalmente o último episódio, mano, que, cara, que episódio maneiro, cara, que episódio bom, cara. Eu acho que vale a pena eu estar comentando isso aqui hoje. E é claro que antes de entrarmos no assunto, peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá a força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, que eu não quero fazer um vídeo muito longo, vamos estar indo diretamente ao assunto, né, cara? Então, cara, eu sempre fui como a maioria das pessoas, eu sempre fui fã de X-Men, cara. Sempre fui fã, cara, né? E assim, mano, principalmente da animação clássica lá dos anos 90, que pra mim é a melhor animação, cara. Tivemos várias animações de X-Men, entendeu? A clássica dos anos 90, X-Men Evolution, Wolverine e os X-Men. Mas pra mim a melhor é a dos anos 90, né? E aí quando lançaram a primeira temporada de X-Men 97, continuando o arco que seguia após a morte, a suposta morte de Xavier, que foi o último episódio dos anos 90, cara. Assim, mano, teve coisas da animação que eu curti, mas teve outros também que eu vi que cagaram na obra, velho. Como, por exemplo, o fato do Noturno ter entrado pra equipe, né, cara? E assim, cara, descaracterizaram o personagem. Descaracterizado. Mas, Rômulo, o Noturno sempre foi festeiro, o personagem alegre. Cara, eles pegaram praticamente a personalidade do Noturno, do X-Men Evolution, e jogaram no Noturno do X-Men clássico. Entendeu? Pegaram a personalidade de um e colocar no outro. Por que eu falo isso? Porque o Noturno, ele é um padre desse universo. Nessa animação aqui dos anos 90, o Noturno é um padre, né? Ele entrar na equipe, fiquei feliz? Fiquei. Mas ele é um cara religioso e não um baladeiro, que acha que o pecado não tem problema nenhum, né, cara? Não gostei desse também querendo transformar a Jubileu, que sempre foi a ajudante, digamos assim, a Robin do Wolverine, né, cara? E que ele daí era uma personalidade mais empoderada que pra mim estragou a personagem, tá entendendo, cara? Eu não gosto da Jubileu do X-Men 97, sabe? Cagaram um monte de coisas, sabe, mano? No entanto, em relação a traço, a animação, a ação, tá me entendendo? Eu gostei, cara. Eu gostei. Mas tem coisas que eu gostei, cara, como o caso do Magneto, não é, cara? Tá certo, porque eu também odiei o visual que deram a ele da primeira temporada de Vovó Bondade. Tava parecendo Vovó Bondade da animação do Superman, né, cara? Mas, contudo, porém, todavia, entendeu? Eu gostei da evolução que o Magneto teve, cara, que pra mim fez sentido daquela obra, né? Lembrando que no X-Men clássico, ele era, em muitos momentos era inimigo dos X-Men, mas teve aquele momento também que ele ajudou, sabe? Que teve junto, sabe, cara? E a animação clássica, ela terminava com a suposta morte de Xavier, e o Magneto, que estava prestes a fazer uma revolução mutante contra os humanos, cara, ficou lá assistindo seu amigo indo pro espaço, lá pro Império Shi'ar. E a primeira temporada de X-Men 97 colocou o Magneto interagindo com os X-Men como novo líder, né, cara? E a gente vendo ele tentando ser um bom líder, tentando seguir com o sonho do Charles Xavier, de humanos e mutantes conviverem juntos, sabe, cara? Né? Tá certo que no final da primeira temporada ele quase criou uma nova guerra, né, contra os humanos. Mas também, cara, os humanos procuraram, né, cara? Que ninguém mandou os humanos atacarem Genosha, né, cara?
Quem não ia querer ficar pau da vida, né, cara? Mas beleza. Aí terminou a primeira temporada, eles viajaram no tempo até o Egito Antigo, aonde eles conheceriam o El Sabanur, que é o apocalipse antes do apocalipse ser o apocalipse, né, cara? E assim, cara, e o Magneto, cara, tentando, assim, pegar os princípios do Charles Xavier, né, de humanos e mutantes conviverem juntos, apesar dele quase ter criado um apocalipse, né, cara, no futuro, né, cara? Então, e tentando pegar os valores do Xavier e tentar passá-los para o apocalipse, para o El Sabanur, né, cara? Que, digamos assim, cara, era meio difícil disso acontecer. Porque na história do apocalipse, cara, na história, o apocalipse ele começou como sendo o primeiro mutante da história, né? Entendeu? Com super força, pele azulada, né? Então, mostraram que só conseguiram escravizar ele porque o faraó da época era o Kang Conquistador, né? Aí tá explicado como é que, pô, um cara com a força de uma divindade ter sido escravizada, né? Aí o que acontece? Aí mostrou lá os X-Men lá contra o Kang, lá ao lado do El Sabanu, o Magneto tentando ensinar um caminho de paz para o mutante que foi rejeitado pela mãe, abandonado, escravizado, se tornou um guerreiro, um rebelde que luta contra a opressão de um faraó tirânico e tá certo. Vai dar certo você ensinar convivência e paz para o cara que cresceu em meio à guerra. Vai lá, boa sorte. O Magneto tá achando que é Jesus Cristo, tá? Mas o que acontece? Mas no final de tudo, cara, nada adianta. No final de tudo, eu não vou dar spoilers aqui, eu só vou dizer que o El Salvador ficou sabendo a verdade acerca do futuro, não é? E ele no final acaba se transformando no apocalipse que nós conhecemos, né, cara? E assim, mano, nisso meio tempo, cara, os X-Men conseguem voltar para o futuro, sabe? Com exceção do Xavier e do Magneto, sabe? E o Magneto lá, cara, num esforço para salvar os humanos no Egito, cara, sabe? Salvar o Egito de ser engolido por um buraco negro, uma singularidade de buraco negro criado pelo Kang. Não foi criado pelo Apocalipse, tá? O Kang ele meteu o pé. Cara, e no final, cara, mostrando a cena do Apocalipse matando o Magneto, cara, foi uma cena pesada, tá, cara? Foi uma cena pesada e assim, comovente, sabe? Isso diante do Charles Xavier, que ainda de tudo, caído do show, olha pro Apocalipse falando, você é um monstro mesmo, sua mãe não te abandonou por maldade, te abandonou porque ela sabia o monstro que você era, sabe? A dor do Xavier, cara, pra mim foi um dos melhores episódios de todas as animações de X-Men. Tanto o clássico, quanto o 97, quanto o X-Men Evolution, quanto o Wolverine Xavier. Cara, aquela cena, pra mim, foi uma das melhores, cara. E assim, mano, cara, isso não saiu da minha cabeça, velho. E o Magneto, cara, pra mim é um dos personagens que eu mais gosto do X-Men, cara. Tá entendendo? Eu acho que os personagens de X-Men que eu mais gosto é o Wolverine e o próprio Magneto. Tanto o Magneto como vilão, como o Magneto como anti-herói, porque nos quadrinhos há um momento que o Magneto ele é um anti-herói. E assim, e a luta dele, cara, sabe, pra quem você não sabe, caso vocês não saibam, os personagens, toda a história do X-Men, cara, ele é baseado numa luta racial. É um simbolismo, tá entendendo? Da luta racial do nosso mundo, né? Porque a gente sabe que nos anos 60, cara, entendeu? Houve aquela questão de segregação racial lá dos Estados Unidos, cara. E nota, o racismo dos Estados Unidos era muito pior, sempre foi pior do que o racismo aqui do Brasil, né? Não, porque aqui no Brasil você vê que tem muito político esquerdista que o tempo todo fica falando, ah não, porque se você não concorda é porque você é um racista, um fascista, um homofóbico, um desgracemento e tudo mais. E aí eu te pergunto, aqui no Brasil, você já encontrou algum bairro que seja só de branco ou um bairro que seja só de negro? Ou então uma loja que diz assim, ó,
proibida a entrada de negros dessa loja, desse estabelecimento? Não, isso aqui você nunca encontrou isso aqui no Brasil. O Brasil, graças a Deus, sempre foi um país mestiço, um país cultural, com uma mistura de vários povos. Claro que sempre tem uma exceção à regra, sempre tem um ou outro imbecil que se acha melhor do que o outro. Ah, porque eu nasci branco e você nasceu negro, ou vice-versa, porque o racismo reverso também existe, tá? Também tem muito negro aí que nutre preconceito e racismo contra o branco, achando que todo branco é desgraçado. Ah, porque no passado eles escravizaram a gente aqui no Brasil e por essa razão os negros têm que odiar os brancos. Racismo, meu filho, é uma via de mão dupla. Tá me entendendo? É uma via de mão dupla. Tanto pode ter racismo de um branco contra o negro, quanto de um negro por um branco, tá? E assim, cara, e lá dos Estados Unidos a coisa sempre foi piorar. Sempre foi pior, cara. Entendeu? De casos, cara, que uma criança negra não pode estudar no colégio de branco. Que nos ônibus os brancos sentam da frente, os negros atrás. Se você vê um negro namorar uma branca ou vice-versa, o pessoal olhava torto. Lá dos Estados Unidos, nos anos 60, a coisa era ruim. E foi nisso que Stan Lee criou os X-Men, né? Toda aquela questão dos mutantes, daquela briga racial de humanos tendo preconceito contra mutantes. Isso, cara, isso é uma prefiguração do racismo que existe no nosso mundo. E o Magneto e o Xavier foram inspirados em dois personagens históricos, Martin Luther King e Jason X. Martin Luther King, que sempre lutou por uma convivência pacífica entre brancos e negros, né? E nota, ele era candidato, ele podia ter sido tornado o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E Jason X, que fala, não, esse negócio de convivência entre brancos e negros é impossível, é negro aqui, é branco ali, nós cá. Não tem como convivência, né? Era uma coisa mais radical. E nesse contexto ele criou o Magneto e o Xavier. E assim, cara, o Magneto, cara, ele foi um personagem muito bem construído. Aliás, cara, nessa questão dos poderes magnéticos dele, cara, tem um canal do YouTube chamado Nerdologia, que mostra os poderes reais do Magneto, né, cara? Eu aconselho vocês a assistir, tá entendendo? Nerdologia, né? Que já começa dizendo que se fosse possível alguém ter o poder do Magneto, a humanidade seria escrava dessa pessoa. Você tá me entendendo? Por quê? Isso. Porque quando a gente pensa em poderes magnéticos, a gente só lembra daqueles filmes dos X-Men, onde o Magneto só controlava metal. Só isso, né? Pra Mística tirar o Magneto da cadeia, tinha que enfiar metal da bunda do cara lá. Na bunda do cara, pro Magneto tirar o ferro de dentro do sangue do cara, né, cara? E na verdade não, cara. Se alguém tivesse os poderes do magnetismo, cara, o cara podia apagar a memória de uma pessoa, podia fazer dobra de sangue, igual a Katara do Avatar. Existe hidromagnetismo também, sabe? O cara poderia lançar raios de micro-ondas. Cara, o Magneto, cara, seria praticamente... Cara, eu tive praticamente uma pedra no caminho, do sapato do Apocalipse, literalmente, cara. Não era só manipular ferro. Não, os poderes do Magneto, cara, era muito além disso. Fora que sempre teve, cara, uma questão acerca do Magneto, cara, que já foi tema de discussão de muita gente na internet, até mesmo em faculdade, cara. Que seria... o tema é o seguinte, será que o Magneto estava certo o tempo todo? Será que o Magneto estava certo? Essa é a questão. Porque no universo de X-Men, cara, como eles mexem na questão do preconceito, da discriminação, do racismo, sabe, cara? O pai foi lá, o pai era amoroso, mas aí chega da adolescência, aí os filhos demonstram ter um poder, um poder mutante, aí pronto, aí o pai já expulsa o filho de casa, igual o pai da vampira fez com ela. Porque da história da vampira ela era expulsa de casa, né, cara? E aí é totalmente marginalizado. Tem lá a questão dos Warlocks, né, cara? Que como eles... o fator mutante interage na pele deles, cara, na aparência deles, os cara tem que viver do esgoto, né? Eu lembro até um episódio, cara, do Fera, né?
o episódio do X-Men clássico chamado A Bela e a Fera, né, onde o Hank, como ele é cientista, e estava trabalhando no hospital para a cura de uma menina cega, né, e o próprio pai da menina, cheio de preconceitos em cima do Fera. Por quê? Porque o Fera tem aquela aparência de gorila que ele tem, né, cara? E o que acabou atraindo os amigos da humanidade para atacar aquele hospital e sequestrar uma garota cega. O que justifica a raiva do Fera quando pegou o pai da menina pelo colarinho, quando o pai falou: ah, seu mutante, isso é culpa sua, ó, foram aqueles desgraçados dos amigos da humanidade que querem pegar a tua filha, seu maldito! Cara, seria muito bom se o Fera tivesse dado um soco daquele pai, velho. E assim, mano, e essa questão racial dos X-Men mostra que o verdadeiro inimigo dos X-Men nunca foi o Apocalipse, nunca foi o Magneto, nunca foi o Chiaz, não. O verdadeiro inimigo do Magneto, dos X-Men, sempre foi o preconceito, a discriminação, a perseguição por parte dos mutantes. E assim, cara, e quando a gente lembra a história do Magneto, cara, a gente sabe que o Magneto, o Eric Luchar, né, cara, que é o sobrenome dele, ele era judeu, né, que cresceu que foi parar dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, né, sendo perseguidos lá pelos nazis, né? E foi lá desses campos. Nossa, tá até rolando aqui ainda o vídeo aqui. Eu deixei a setinha aqui em cima, cara. Assiste esse vídeo, é maneiro. E foi dos campos de concentração que ele começou a ter os seus poderes mutantes, né, cara? Então imagina, o cara já nasceu judeu sendo perseguido por nazistas, né? E por ser um mutante, agora seria perseguido por todos os humanos, inclusive talvez até pelos próprios povos judeus, que talvez um ou outro lá também tivesse um preconceito contra mutante, né, cara? E muitas vezes esse preconceito, cara, esse medo que os humanos têm contra mutantes, às vezes pode até ser justificado, se a gente parar pra pensar que, pô, você é um humano normal, sem poderes, totalmente, e de repente tem um outro sujeito lá que pode lançar raios pelos olhos, né? Ou ter a força de derrubar um prédio, né? Pô, imagina o seu filho, tá entendendo? Uma criança normal, estudando num prédio onde o coleguinha dele, se perder a paciência, ficar nervoso, o moleque vira uma arma. Então, cara, são coisas assim, mano, que até justificam o preconceito que os humanos têm dentro daquele universo contra os mutantes, né? Eu, por exemplo, se eu tivesse um filho, eu ficaria preocupado se meu filho andasse ao lado de um rapaz que, dependendo do estado emocional dele, porque adolescente é merdeiro, pode ferir o meu filho, mesmo que acidentalmente. E não é que... A droga da acabou agora, pra me encher o saco, né, cara? Então assim, cara, então até que justifica o medo dos humanos lá dentro, né, cara? Claro, o medo justificado por conta dos poderes, que é diferente de racismo. Você tá me entendendo o que quer dizer, cara? Mas assim, cara, e o Magneto, cara, dentro daquele universo, a luta dele contra os humanos, cara, tem um certo grau, assim, cara. Porque enquanto que porque pense bem, o Xavier sempre lutou por uma convivência entre humanos e mutantes. Legal isso. Mas como é que você vai agir se o outro lado está o tempo todo te discriminando, o tempo todo te perseguindo, o tempo todo atirando em você? Aí eu te pergunto, na situação, se você fosse um mutante, mesmo você sendo pacífico, um cara que não fez mal com ninguém, mas o tempo todo ter lá algum humano te tacando pedra, te xingando, te ofendendo, falando que você é um monstro, que você não deveria ter nascido, sabe? Que você perdendo o emprego porque você é um mutante, você sendo obrigado a mudar de casa porque você é um mutante. Eu te pergunto, será que a raiva, o desprezo que o Magneto tinha pelos humanos era algo sem sentido? E vamos ser sinceros, cara.
Nós, como humanos, a gente sabe que a nossa raça, que a nossa espécie é falha pra cacete. A gente sabe muito bem o quão horrível as pessoas podem se tornar. No nosso mundo, você vê que não existe mutante no nosso mundo. Não tem ninguém aí que sabe que sai voando pelo céu, que tem garras de adamantio. Mas mesmo assim, quantas pessoas você encontra aí, cara, que acabam menosprezando os outros, às vezes nem por questão racial, às vezes é questão de uma opinião, né? Ah, você não vai votar não vai votar no Lula, você vai votar no Bolsonaro, você é um fascista, você é fascista, você é um maldito. Ah, você vai votar no Lula, você vai votar no Lula, vai votar no Minto. Ah, você é um desgraçado, ah, vai pra Cuba. Quantas pessoas você não encontra aí? Quantas vezes a gente não viu pessoas brigando, cara, por coisas imbecis, cara? Ah, porque a sua religião é diferente da minha, porque você nasceu no lugar onde eu não nasci, sabe? Ah, porque a cor da minha pele é diferente da sua. A minha opinião é diferente da sua. A gente sabe que existe intolerância no nosso mundo, cara. Sabe? Agora imagina, cara. Imagina se existissem mutantes. Eu pergunto, será que se começasse a nascer pessoas com algum superpoder, quanto tempo demoraria para aparecer um Magneto? E o bom do Magneto é que ele sempre teve essa dualidade, cara. Tá entendendo? Ele não cometia maldades por ser mal. Ele cometia as maldades, entendeu? Por causa de uma perseguição que ele sofria, né? E é claro que a gente não vai dar razão a ele as coisas que ele fazia, lógico, não. Claro que a gente não vai dar razão a ele de matar milhares de pessoas, cometer genocídios e tal. Claro que a gente não vai dar razão a ele a isso. Mas, no entanto, cara, quando a gente vê o passado dele, a gente começa a compreender que ele é um cara, que é um personagem cheio de camadas, cheio de traumas, cheio de feridas, sabe, cara? E é por essa razão que eu gosto do Magneto, cara. Eu acho que eu gosto mais do Magneto do que eu gosto do Charles Xavier. Apesar que, como conservador, cara, eu sou mais do time dos X-Men, que são os mocinhos, né, cara, né? Do Xavier, que realmente a gente tem, eu como cristão, cara, a gente tem que sim, sempre pregar o amor, sempre tem que pregar a paz, tem que pregar o amor, o perdão. Todo cristão prega isso. Mas numa perspectiva humana, cara, a gente acaba muitas vezes dando razão a alguns pontos das atitudes do Magneto, né? E eu fiquei feliz que da atitude do Magneto de tentar passar os princípios do Xavier para o Apocalipse. E assim, cara, a morte dele na animação, cara, foi pesada, né, cara? Foi marcante. Claro que é Marvel e logo o Magneto vai voltar. Não se preocupe que o Magneto vai voltar. Assim como o Gambit, que morreu como corno da primeira temporada. E é capaz de voltar como um dos Cavaleiros do Apocalipse. Tô achando, cara. Entendeu? Porque a própria série já deu sinal lá de uma semente da vida. Mas tá aí. O vídeo já tá em 23 minutos. Se você me acompanhou até aqui, comenta o que você acha acerca disso tudo. Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E boa sorte no Apocalipse. Porque eu fui. Sabe o que aconteceu na luta entre uma manicure e um dentista? Lutaram com unhas e dentes.